daquilo que nós precisamos fazer. E às vezes não é só na igreja. Escuta, o seu propósito às vezes não é só na igreja. O seu propósito vai muito além dessas paredes. O seu propósito vai ser estabelecido na sua casa. O seu propósito vai ser estabelecido no seu trabalho, aonde você for. Aquilo que Deus pediu para você fazer, você vai fazer. Diga amém por isso, meu irmão. E através disso você vai prosperar e vai crescer. Então, irmãos, tem propósitos que são a curto prazo, a longo prazo, a médio prazo. Eu não sei, mas quando a gente chega naquilo que Deus quer, Deus abre a nossa visão para alcançarmos ainda mais que Ele tem. São coisas que Deus faz sobre nós. Então Deus não colocou só um propósito na minha vida, Ele colocou várias outras coisas. Então nós precisamos hoje entender aquilo que Deus tem para fazer sobre nossas vidas. E eu queria ler com vocês Gênesis 37, verso 1 em diante. Nós vamos ler aqui até o 11 para que nós possamos entender. Gênesis 37, de 1 diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. E essa é a história de Jacó. Jacó, quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos dos seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica de talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que todos os outros filhos, o odiaram e não podiam falar com ele de forma pacífica, abre parênteses, de forma com paz. José, presta atenção agora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso ainda o odiaram mais ainda. E ele disse: peço que ouça o sonho que tive. Sonhei que estava amarrando feixes no campo, e eis que os meus feixes se levantou e ficou em pé, quando os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. No dia seguinte, José teve outro sonho e contou aos seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou o sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo: que sonho que é esse que você teve? Está querendo dizer que eu e a sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinar até o chão diante de você? Quando os irmãos tinham inveja dele, e o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Só até aqui. Queridos, a história de José é uma história muito conhecida, e o texto revela que José era o mais novo da sua família, era o mais novo entre os seus irmãos. Só que José, Deus tinha algo com José. Deus tinha algo para impregnar na vida de José. Mas porém José era muito novo para entender aquilo que Deus tinha. E ontem nós falamos sobre propósito, e que muitas vezes Deus tem propósito em nós. A Bíblia falou sobre alguns propósitos, de nós darmos graça, de nós rendermos louvores, de nós fazermos o bem. Ela nos encaminhou um propósito sobre nós. E propósito é aquilo que eu faço, é aquilo que eu fui planejado para fazer, é aquilo que me impulsiona a alcançar alguma coisa. Isso é propósito. Então muitas vezes Deus vai colocar propósitos em nós, e aquilo às vezes vai ser revelado ao mundo, como também vai ser revelado ao mundo espiritual. O problema não é isso, o problema é como eu chego àquilo que Deus pediu para mim fazer. Como é que eu chego ao propósito que eu quero? Queridos, como eu disse para você, o propósito nosso não vai ficar só dentro de igrejas. Queridos, o ano que vem você precisa ter propósito, você precisa ter algumas finalidades na sua vida, para aquilo que você quer almejar. Porque sem propósito, sem direção, a gente não vai a lugar nenhum.
se você não colocar algo na sua mente, algo no seu coração, algo sobre a sua família, você precisa colocar em tudo. Eu não sei o que é, irmão, mas você precisa, se é vida financeira, se é vida conjugal, se você vai viajar mais, se você vai amar mais, se você vai consultar algumas coisas, eu não sei. Mas o que nós não podemos é ficar sem propósito. O que nós não podemos é ficar à deriva, sem direção para ir. Por mais que ainda Deus não tenha falado com você ainda nesses dias, não tem problema, mas coloque a si mesmo, escreva nesse papel: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu preciso fazer? O que eu preciso melhorar? E a palavra fala, irmãos, que Deus impregnou algo na vida de José. O texto fala que Deus colocou algo grandioso sobre a vida de José. A palavra fala, você conhece muito bem, que José foi um dos maiores governadores do Egito, uma nação que não conhecia Deus, uma nação que adorava outros ídolos, mas o próprio Deus coloca José para governar sobre todo o Egito. Ele simplesmente só estava abaixo de Faraó, e toda aquela nação, todo aquele povo. E se você for olhar 400 anos à frente, lá em Êxodo, depois que o povo é escravizado, a palavra fala que o povo pega os ossos de José e leva, porque ele tinha plantado algo ali naquele lugar, e o próprio Deus plantou aquele propósito sobre a vida dele. O próprio Deus impregnou algo sobre a vida dele. O problema é que José era muito novo, e eu comecei a entender algumas coisas. O que significa José? José significa, no hebraico, Yosef, que significa aquele que acrescenta. José significa aquele que multiplica. Queridos, não foi à toa que Deus pegou José e disse assim: José, eu tenho um propósito para você. Só que o problema de José, ele chegou e abriu a boca: olha, eu tive um sonho de vocês, que eu vou governar sobre vocês, e que vocês irão me prostrar diante de mim. A princípio, quando ele declara aquilo, os irmãos reprimem ele, dizem que aquilo totalmente era louco sobre a vida dele, mas era algo que Deus tinha colocado sobre a vida dele, era algo que Deus tinha planejado sobre a vida dele. José é aquele que acrescenta, José é aquele que multiplica, José é aquele que sabe administrar. Queridos, entenda algo que eu vou dizer para você hoje. Tem coisas que Deus vai colocar em você hoje, como eu falei ontem, que às vezes não está no tempo de Deus, mas já Deus colocou no seu coração. Diga amém por isso. Deus colocou às vezes algo no seu coração tão grandioso, meu irmão, mas ainda não chegou o tempo. A palavra fala em Eclesiastes 3:11: tudo tem um tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado para as coisas acontecerem na minha vida, há um tempo determinado para as coisas acontecerem sobre essa igreja, há um tempo determinado para as coisas acontecerem com você. Diga amém por isso. Amém. Há um tempo. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é como eu vivo em poder do meu propósito. A palavra poder significa a capacidade de fazer. Propósito significa a capacidade de suportar. Escuta o que eu vou dizer para você: poder significa que eu tenho a capacidade de fazer. Poder significa que eu tenho a capacidade de suportar. Agora escuta o que eu vou dizer para você. A nossa caminhada em 2024, ela não será fácil. Nós teremos alguns desafios sobre nós. Nós teremos alguns empecilhos que Satanás sempre vai querer se opor. Toda vez que nós temos um sonho, temos um projeto, sempre irão se levantar coisas para querer nos derrubar. Mas o que vai nos impulsionar é o poder de Deus que vai operar em nós. Diga amém por isso, meu irmão. Então hoje a palavra é o poder do propósito. O que eu preciso fazer para alcançar o meu propósito?
Queridos, como eu falei para você, poder é a capacidade de fazer, poder é a capacidade de suportar. E tem coisas, irmãos, que você vai precisar suportar. Antes de você fazer alguma coisa, você primeiramente vai precisar suportar algumas coisas. Não há crescimento, irmãos, se você não está preparado para receber alguma coisa. Deus nunca vai dar, irmãos, Deus nunca vai dar uma BMW para a Vilma se ela não sabe dirigir. Deus não vai dar um carro para a Emily ou para a Terry se ela não sabe dirigir. Deus não vai dar algo para você se você não está preparado, habilitado para poder fazer aquilo. Então você precisa fazer o quê? Primeiro, suportar aquilo que vai acontecer. Eu preciso me preparar para aquilo que vai acontecer. Irmãos, o que Deus está fazendo em nós, tudo que eu vou dizer para você, Deus está nos preparando. Diga amém por isso. Diga para as pessoas, diga assim: Deus está preparando você. Deus está nos preparando, meu irmão. Eu quero dizer que a sua bênção vai chegar, diga amém por isso. Eu quero dizer que a sua vitória vai chegar, diga amém por isso. Vai chegar, mas você precisa se preparar. E se preparar é suportar algumas coisas. Irmãos, quando José declara o sonho, ele não pegou a sua capa e disse: olha, Deus falou para mim, eu vou pegar minha capinha e estou indo para o Egito. Ele não chegou a bater uma porta de Faraó e disse: olha, eu tive um sonho que eu vou governar esse negócio aqui todinho, você pode me dar tudo aqui agora? Impossível. José precisou suportar algumas coisas. Entende o que eu falei? Poder é a capacidade de eu suportar. Eu quero dizer para você, Deus vai te dar poder para você poder suportar algumas coisas. E eu queria falar sobre algumas coisas aqui, porque o texto nos fala que José, ele recebeu poder, não de homens, mas ele recebeu poder no seu propósito para enfrentar algumas coisas. E a primeira coisa, nós temos aqui, abra sua Bíblia aí, agora lá para Gênesis 39. Nós vamos ler alguns capítulos aqui para entender. Gênesis 39, 19, 20. Olha o que ele diz: quando... Deixa eu ver se é isso. Isso mesmo. Perdão, Gênesis 37, queridos. No mesmo aí, Gênesis 37. Gênesis 37. 19. Olha o que diz. E disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venha, pois, agora, vamos matá-lo e jogá-lo o corpo numa dessas cisternas. Queridos, abre um parênteses aqui. Quem estava falando isso não era uma pessoa distante deles, era o próprio irmãos, era a própria linhagem de sangue. É a mesma coisa da Nádia e a Simone chegar ao seguinte: estão irritada, aí a Simone diz o seguinte: eu vou trazer a Simone, eu vou trazer a Nádia para minha casa, vou abrir a sacada e vou jogar a Nádia lá de baixo. É isso que aconteceu no texto. Ele teve uma visão, Deus sabia o que ele precisava fazer, mas escute, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que o poder do propósito, ele nos dá a capacidade de suportar situações difíceis. Irmãos, Deus vai te dar poder para você poder suportar situações difíceis, porque não é fácil. Enquanto eu e você estivermos vivos, nós sempre enfrentaremos situações desagradáveis, situações que vão tirar nossa paz, situações que vão tirar o nosso controle, situação que vai tirar o nosso sono. Mas o poder, ele nos dá a capacidade de suportar. Irmãos, você pode ler o texto, continua no texto. Olha o que ele diz: diremos que um animal selvagem devorou. Vejamos em qual vão dar os sonhos dele. Olha o que eles disseram ainda. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou da mão dele e disse: não lhe tiraremos a vida. Rúben disse mais: não derrame sangue, jogue o rapaz daquela cisterna que está no deserto, e
passa mal. Rubens disse isso para livrar deles, a fim de levá-los de volta ao pai. Ainda uma pessoa tentou usar, mas mesmo assim aqueles irmãos não queriam. Irmãos, a gente precisa entender, irmãos, que o poder vai nos dar capacidade de a gente suportar situações difíceis. E a primeira coisa é que nós precisamos ter domínio próprio. O texto diz que em nenhum momento José ficou reclamando. Nenhum momento José abriu a boca para resmungar. O texto não fala, nenhuma citação fala que José reclamando de algo. Por quê? Porque José precisava passar por alguma situação para gozar aquilo que ele precisava gozar. Tem coisas, irmãos, que você vai precisar ter domínio próprio na sua vida. Tem coisas que você vai ouvir em 2024 que não vai te agradar. Mas você vai precisar se controlar, ouvir, segurar a língua, engolir 20 mil sapos e dizer: Senhor, me ajuda a passar por isso. A palavra fala, aquele que consegue dominar a sua língua, a palavra diz que ele é homem perfeito. Olha para o seu lado, diga assim: meu irmão, eu vou profetizar na sua vida agora, que você, olha para ele, que você vai conseguir dominar a sua língua. Irmãos, tem coisas que a gente vai receber, escuta aqui agora, tem coisas que você vai receber em 2024, por você segurar a sua língua. Diga amém por isso. Você vai ouvir algo, você vai segurar e diz: o que Deus tem para mim é muito maior, então eu não vou responder isso. É assim que a gente precisa. Domínio próprio é a capacidade de eu ouvir e não responder. Tem gente, irmão, que perde a bênção porque ele não consegue. Ouviu alguma coisa que não gostou, começa a falar: não gostei do cabelo do Cid. Aí a Silvana: mas o que o pastor está falando? É que no outro, ele é meu filho. Irmãos, ela tem que ouvir. Para que eu vou responder ao pastor? Segura, esse é o pensamento dele. Mas o Sidney pode pintar o cabelo de amarelo, de roxo, pode estar na segunda divisão, o Santos, mas ele é o meu filho. É assim, irmãos. Mas tem gente que perde a bênção porque fala demais. Tem gente que está perdendo a bênção porque não consegue. O sangue esquenta e já começa a querer falar, e já começa: ai meu Deus, eu não aguento. E aí você começa a perder a bênção. A palavra fala que o poder da nossa boca tem poder de abençoar como amaldiçoar. Tem muita gente perdendo bênção porque está amaldiçoando. 2024, quero dizer para você, será o ano da sua bênção, meu irmão, porque você vai segurar a sua língua. Irmãos, o poder nos dá a capacidade de a gente suportar o quê? Ter o domínio próprio. José precisou ter domínio naquele momento, irmãos. Jogou o irmão dele numa cisterna, começaram a maquinar: nós vamos te matar, nós vamos acabar com você. Pensa no seu sonho, que Deus falou para você, não vai acontecer. E tem muita gente que vai dizer para você, às vezes você vai proclamar um sonho e você vai dizer: não vai acontecer, Adriano. Não vai acontecer, Vilma. Irmãos, o que Deus falou para você, nenhum homem nenhum pode tirar da sua vida. Palavra nenhuma. As pessoas muitas vezes podem postergar, podem interromper, se você permitir. Mas se você fixar os seus olhos no Senhor, nada vai impedir a sua vida. Olha o que diz 1 Pedro 4,7: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alerta e dediquem-se à oração. Ele está dizendo que eu preciso ser o quê? Criterioso. Não é crítico, mas é criterioso. É você saber escolher de uma forma correta. Isso aqui não é para a minha vida, isso aqui é para a minha vida. Isso aqui não condiz comigo, isso aqui condiz comigo. Isso é critério. Você quer viver um 2024 abençoado, irmãos? Seja criterioso. Mas primeiro, você precisa suportar. Você precisa primeiro ter domínio próprio. Segundo, o poder do propósito
propósito, Ele nos dá a capacidade de suportar situações difíceis. Para quê? Para os dias maus. Diga para 3 pessoas assim: haverão dias que serão maus. Irmãos, terão dias que às vezes não está dando nada certo. Terão dias que às vezes você vai ver que às vezes não tem saída alguma. E é aquilo que aconteceu com ele. Ele viu que não havia saída nenhuma. Irmãos, não só isso, ele é vendido, é levado na casa de Potifar. A palavra fala que Deus começa a abençoar a vida dele, mas a mulher se engraça com ele, ele rejeita a mulher, vai para a masmorra, fica na masmorra. Irmãos, os dias de José não foram bons, mas o poder me dá capacidade de suportar dias difíceis. Irmãos, Deus vai te dar poder para você vencer o dia mal. Diga amém por isso. Amém. Olha o que diz em Eclesiastes 7,14: quando os dias forem bons, aproveite bem. Vou repetir novamente: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Agora presta atenção nisso aqui. Porque Deus fez tanto um contra o outro, para que evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Escuta o que eu vou dizer para você, irmãos, revelação. Tem dias que serão às vezes da parte do Senhor. Porque a gente não cresce só nos dias bons. Eu já falei isso aqui na igreja. Muitas vezes nosso crescimento às vezes é nos dias maus, porque a gente faz análise, a gente começa a analisar as coisas que às vezes não estão indo bem, e a gente precisa às vezes viver alguns dias para entender. E a palavra fala que Deus diz: olha, eu vou trazer os dias bons e os dias ruins, para você não descobrir o seu futuro, porque o seu futuro pertence a mim. A gente precisa, irmãos, entender que virão dias ruins, mas não significa que você saiu do seu propósito, não significa que Deus se esqueceu de você. Deus está simplesmente mostrando que Ele vai te proteger nos dias maus. Diga amém por isso, meu irmão. Terceira coisa, o poder nos capacita para enfrentar situações difíceis, porque Deus está também nos dias difíceis. A palavra fala que Deus estava com José. Eu quero dizer para você que em 2024 Deus estará com você todos os dias, meu irmão. Deus estará com você todos os dias. Tem coisas que você vai olhar para a sua casa, para o seu lar, ou às vezes para alguma situação difícil, e Deus vai dizer: meu filho, eu não se esqueci de você. A palavra fala que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de você. Os dias maus, Deus está com a gente. E às vezes o propósito que Deus vai nos dar, às vezes a direção que Deus vai nos dar, Ele estará com a gente. Ele estará na sua caminhada. Por mais que os dias sejam difíceis, por mais que os dias sejam dolorosos, mas Deus não deixou de estar com José. Deus não deixou de olhar para a vida de José. José, eu estou com você, mas você precisa aprender que o meu poder, ele também é para os dias maus. Então, primeiro, o poder do propósito nos dá a capacidade de suportar situações difíceis. Segunda coisa é que quando eu ando no poder de Deus, eu preciso fazer aquilo que Deus pediu para mim fazer. Segundo, queridos, tem coisas que Deus, no seu propósito, na sua caminhada, Deus vai pedir algumas coisas para você fazer. O problema é que muitas vezes a gente não quer fazer aquilo que Deus pediu para a gente fazer. A palavra fala que quando José, ele é vendido, entra na casa de Potifar, a palavra diz que tudo que tocava prosperava. A mulher se interessa para a vida dele, ele é jogado na masmorra. A palavra fala que Deus estava com ele ali na masmorra, e a palavra fala que José fazia
tudo com amor. Queridos, você quer que algumas coisas comecem a mudar na sua vida? Faça com amor aquilo que Deus deu a você. Faça com amor. Muitas vezes Deus dá coisas para nós. O problema é que muitas vezes nós não fazemos, nós não damos o máximo naquilo que Deus nos dá. A gente quer ter uma família abençoada, mas a gente não dá o máximo para ter uma família abençoada. Você quer ser amado, mas você não derrama amor onde ele para ser derramado. Você quer ter carinho, mas você não se dedica para ter carinho. O problema é que muitas vezes a gente não faz aquilo que Deus pediu para a gente fazer. O Igor está de férias, e o Igor está querendo, está numa idade, querendo ganhar coisas, quer ganhar tênis, quer camisa. E eu falei, filho, está na hora de você trabalhar. Claro que você está estudando, não dá. E aí ele entrou de férias em novembro, irmãos. E aí eu estou ensinando ele, estou pagando certinho. Dia 7, pago ele certinho. Estou lá promissória para ele lá, assina aqui que você está recebendo. Dia 20 também é a mesma coisa. Eu estou ensinando. A gente precisa ensinar nossos filhos. E aí ele falou assim para mim: ô pai, vai ter um agradinho? Ele falou assim: ô pai, eu trabalhei o novembro, eu trabalhei no final de novembro, estou trabalhando dezembro inteiro. Vai ter um agradinho, pai? E aí eu falei: vai, filho, depende daquilo que você vai fazer aqui. Aí tinha dias, irmãos, que ele estava sentado, ai meu Deus, uma moleza danada, assim, vamos menino! E aí eu falo: filho, mas você ganha agradinho, filho. Mas, irmãos, a minha função como pai é ensinar. O problema é que muitas vezes nós como pai não queremos ensinar. E aí você quer ter um filho abençoado, um filho próspero, mas você não ensina. A gente precisa ensinar aos nossos filhos, a gente precisa ensinar as gerações futuras, a gente precisa ensinar marido e esposa, a gente precisa. O poder nos dá capacidade de a gente fazer o melhor. O poder significa que eu tenho capacidade de fazer. Irmãos, quero dizer algo para você, que Deus vai dar a capacidade de você fazer tudo que colocar em tuas mãos, meu irmão. Eu quero dizer que a sua família será a melhor da face da terra. Diga amém por isso, meu irmão. E aí eu cheguei hoje, nem falei nada para ele. Fui lá e mandei um pix para ele. Puf. Porque eu estou ensinando que quando ele for ser a cirurgião que ele está profetizando sobre a vida dele, e eu vou tentar fazer isso, quando ele ganhar 100 mil, 200 mil, quem vai receber pelo menos um pouco daquilo? Glórias! Eu falei: filho, eu vou ligar para ele. Filho, estou precisando de um agradinho, filho. Porque, queridos, a gente precisa fazer o melhor. Muitas vezes, irmãos, às vezes o seu propósito, às vezes na igreja, às vezes Deus não te mostrou, mas Deus deu uma família para você, Deus deu filho para você, e filho é bênção. A palavra fala que quem, um marido que acha uma esposa, acha uma bênção, acha graça. Querido, então a gente precisa cuidar. O problema é que muitas vezes, irmãos, a gente não faz aquilo que Deus pediu para a gente fazer. A palavra fala: maldito o homem que faz a minha obra relaxadamente. Tem muita gente que às vezes não consegue, às vezes, viver o máximo de Deus, a grandeza de Deus, porque faz a obra do Senhor. Eu vou pensar de novo. Oh meu Deus. Aí está a Marina, eu cheguei de manhã aqui, a Marina passou quatro vezes a música em 15 segundos. Meu Deus do céu. Aí meu Deus. Aí você vem no ensaio, aí você já antes do ensaio, a Marina passa 10 mil vezes. Oh meu Deus do céu. E aí fica chorando: ai Senhor, eu não vejo ela de embora. Faça com amor. Se é uma hora, meu irmão, eu vou me arrebentar. Vamos, Mariana. Você mata a Mariana. Não, Mariana, está errado. Então faz de novo. Mas faça com amor, irmãos. O problema é que muitas vezes nós entramos de algo e você já nem começou, você já está reclamando. Ai meu Deus, quero acabar o culto. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E aí muitas vezes Deus não consegue derramar algo para você, Deus não consegue te dar algo a mais, porque você
você não vai ter capacidade de fazer o melhor. Escuta o que eu vou dizer para você. Às vezes Deus não te dá mais dinheiro, sabe por quê? Porque você não vai conseguir ajudar o próximo. Se Deus te der um pouquinho a mais, você não estava aqui hoje. Ah, pastor, final de ano com dinheiro, eu vou alugar uma cobertura no Guarujá, que lute os 6 dias de oração. Não. E aí muitas vezes Deus não dá. Porque às vezes aquilo que Deus dá, meu irmão, para você, se Deus deu capacidade para você, se Deus deu dinheiro para você, meu filho quer que você vá lá e faça aquilo. Meu filho quer que você vá lá e abençoe aquela pessoa. Irmãos, é assim. Irmãos, quando eu entendi isso, irmãos, não é o meu trabalho que me faz prosperar, irmãos. Não é. Não é a capacidade que eu tenho de falar mais rico. Não é. É aquilo que eu faço para Deus com Deus não é. É aquilo. Eu pensei que essa semana, vixe, essa semana eu estou tranquilo. Vou ficar só na empresa, vou botar chinelo, bermuda. E que luz que eu vou ligar. Irmão, a semana inteira eu trabalhei. Eu falei, Senhor, 3, 4 anos atrás eu era assim. Quando eu entendi o que eu precisava fazer para Deus, Deus começou a me prosperar. Escuta o que eu vou dizer para você. Quando você entender o que você precisa fazer para Deus, Deus vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Diga amém por isso. Vai abrir. Então faça o melhor. Irmãos, eu imagino José sendo o melhor preso. O que o preso faz? Nada. O preso fica preso na cela, irmãos. A palavra fala que José foi o melhor preso. Eu vou engraxar hoje a cela. Entrar no papel. Como é que Deus abençoava? Irmãos, como é que Deus abençoava um preso na prisão? Não existe. É a mesma coisa o Fernandinho Beiramar sendo posto, está prosperando na prisão. Estou ganhando dinheiro na prisão. Não tem como, irmãos. Mas a palavra fala que tudo que ele fazia, tudo que ele tocava, prosperava. Porque ele fazia, ele entendeu o seguinte: se eu estou preso e não foi injustamente, eu serei o melhor preso. Se comportava direitinho, tinha rebelião, ele ficava do ladinho. Irmãos, a palavra de Deus diz que ele era abençoado. Olha o que diz em Colossenses 3:23: tudo quando fizer, fazei de todo o coração ao Senhor e não aos homens. Escuta, eu vou repetir de novo. Tudo que você fizer, fazei-o de coração, para o Senhor e não para os homens. Eclesiastes 9:10: tudo quanto vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força, porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. O que ele está dizendo? Irmãos, se você for fazer alguma coisa, faça quando você estiver em vida, porque quando você morrer, não tem nada para você fazer. Então eu quero dizer algo para você, irmãos: seja a melhor esposa, seja o melhor marido, seja o melhor filho, seja o melhor discípulo, seja o melhor pastor, seja o melhor líder, mas faça tudo, faça o seu melhor. E quando você fizer aquilo, Deus vai olhar do céu, vai olhar para a Adriana, serva minha abençoada, eu vou abençoar a sua vida de uma forma extraordinária. É assim que Deus faz, irmãos. Mas tudo aquilo que Deus colocar em sua mão, faça. Irmãos, eu estou no Ministério de Louvor como líder faz uns 3 anos, e cada um sabe, todos que estão aqui, eu faço com toda a graça, com todo amor. Dificilmente eles viram reclamando, ou até música, que às vezes é difícil de cantar, irmãos. Às vezes não dá música para cantar. Vamos tentar, se não der certo, a gente desiste. Mas a gente faz, irmãos. Mas faça. Primeira coisa, o poder me dá a capacidade de eu suportar situações difíceis. Segunda coisa, o poder me dá a capacidade de eu fazer o melhor. Terceira coisa, o poder me dá a capacidade de eu não desistir.
Quero ler esse texto com você, Gênesis 40, 23. Olha o que diz esse texto. Abra aí, irmão, você precisa abrir isso aqui. Gênesis 40, 23, estou terminando. José preso lá, irmão, estava preso lá durante 2 anos. Ele tem revelação, ele começa a revelar um monte de coisa na prisão e tudo aquilo. E aí ele fala assim: olha, lembra-te de mim quando vocês estiverem com o faraó, para que eu possa sair daqui. Mas olha o que ele diz, verso 23, 40, 23. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José e esqueceu dele. Eu entendi algo aqui, irmãos. O poder me dá a capacidade de eu não desistir. Irmãos, você não vai poder desistir de qualquer coisa, queridos. Como é que muitas vezes nós desistimos quando as coisas não estão ao nosso favor? A gente desiste às vezes quando as coisas não estão indo bem. A gente desiste quando as coisas estão totalmente difíceis, a maré está contrária, as ondas estão batendo, e a nossa tendência é querer parar. A palavra fala que as pessoas esqueceram de José. Lembra-te de mim quando você estiver no rei. Ele revela 2 sonhos. Chegam diante de Faraó, aquilo acontece. E a palavra fala que aquele copeiro-chefe que servia diretamente para o rei não se lembrou de José. E muitas vezes, meus irmãos, vai ser assim a nossa vida. Vai ser assim que muitas vezes alguma coisa vai querer fazer você desistir. E às vezes você não pode desistir. A gente não pode ser pessoa que desiste facilmente das coisas, irmãos. A gente não pode olhar uma situação e dizer: meu Deus, eu não vou conseguir. Não, a gente vai dizer: Senhor, me ajuda. Você não vê José desistindo, porque o poder deu capacidade para ele não desistir. E quando o poder de Deus começa a operar em nós, irmãos, por mais que você for enfrentar qualquer situação, Ele vai dizer para você: não desista. Em 2024, meu irmão, você não pode desistir. Você não pode parar por alguma situação que às vezes você não vai gostar. Sabe quando você vai saber quando você não vai desistir, irmãos? É quando alguma coisa, eu, o bispo, os pastores, dissermos algo para você que você não gosta, ou nós falharmos com você. Aí nós vamos ver qual é a sua resistência e qual é a sua desistência. Porque muitas vezes, quando você ouve que você não gosta, principalmente dentro da igreja, a sua tendência é desistir. Olha para o seu lado e diga assim: você vai desistir facilmente, irmãos? A gente não pode desistir. A palavra fala, Salmos 46, 1: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Deus é auxílio na sua adversidade. Deus está com você na sua adversidade. Quarta e última coisa, primeiro, recapitulando, o propósito, ele vai me dar poder para mim vencer as situações difíceis. O propósito vai me dar poder para mim fazer aquilo que Deus pediu para mim fazer. O propósito vai me dar poder para eu não desistir na minha caminhada cristã. E quarta, última coisa, o propósito, o poder do propósito vai me dar ferramentas para que eu possa usar no dia a dia. Irmãos, você quer caminhar, você quer vencer, use aquilo que Deus deu a você. Tem muita gente que desiste, tem muita gente que para, porque parou de usar aquilo que Deus deu. Tem muita gente parando, porque parou, porque simplesmente não quis mais usar aquilo. Eu quero dizer que Deus vai dar muita ferramenta para você. Diga amém por isso. Deus vai dar. O problema é que muitas vezes nós paramos de usar aquilo que a gente é de melhor. E às vezes isso não é só dentro da igreja, é dentro de casa. Às vezes, dá só um exemplo aqui, irmãos. Às vezes o Neno ou a Mari, o Neno é bom em fazer alguma coisa que a Mari gosta, e a Mari é boa em fazer alguma coisa que o Neno gosta, ou para o âmbito da casa. E é uma coisa que precisa
produzir. É uma coisa que precisa ter continuidade. Tem coisa que Deus derramou para mim que não derramou na vida da Simone. E tem coisa que Deus derramou na vida da Simone que não derramou na minha. E o problema é quando eu decido não usar aquilo que Deus me deu em benefício deles. Aí, meu irmão, a gente se arrebenta. A gente se quebra todo jeito. Porque as maiores ferramentas que Deus nos deu, meu irmão, não é para ser usado aqui dentro, é para ser usado lá fora. E o problema é que a gente não usa. Não usa. Às vezes, irmão, você é paciente. Irmãos, uma coisa simples, às vezes você é paciente com alguma coisa que às vezes não é. Por exemplo, essa semana mesmo, meu cachorro está abençoado, irmãos. Comprei uma sandália para Simone, dei de presente a sandália. Aquela sandália, irmãos, que você parcela em conta. Simone chegou no domingo, quanto pegou? Segunda-feira, primeiro dia que ela usou a sandália, estava aqui, sandália, bonitinho. Ela chegou, tirou a sandália, deixou no cantinho. O que a cachorro fez? Arregaçou a sandália. Irmãos, eu quis pegar o cachorro, simplesmente abrir essa cara. Tchau. Mas a Simone tem algo que eu não tenho. A Simone tem uma paciência com algumas coisas que eu não tenho. E a paciência dela, irmãos, mantém o equilíbrio da nossa casa. Porque se a Simone não tem paciência, misericórdia, nem o capeta vai entrar para ela. Ela chegou, crudizinho, não pode. Ai, meu Deus. Aí ela falou assim: eu vou levar lá para o negócio. Irmão, se ele come uma coisa minha, eu já tenho vontade de você vai dormir lá fora hoje. Você não vai fazer com ele, não. É uma capacidade, é uma ferramenta que Deus deu para ela. O problema é que muitas vezes, irmão, é uma paciência que a Simone tem. Simone tem paciência com algumas coisas que eu não tenho. Ela tem uma habilidade de lidar com algumas coisas que eu não tenho. A Luísa faz um monte de coisa, ela tem paciência. A Luísa faz duas coisas, eu já quero subir ela na terceira montanha. E aí eu preciso, aí tem esse equilíbrio. O Igor é a mesma coisa. Então a Simone tem uma qualidade, tem uma ferramenta que Deus deu para ela, que não deu para mim. Se ela não usar aquilo, irmãos, muitas vezes a gente se arrebenta todinho. Aí sabe o que você faz? Você tem a paciência, eu vou ser besta. Aí você começa a falar: mas eu vou ser besta. Aí aquele, não sei se aquele não é mais paciente, o Adriano não é paciente, não sei, o Adriano é polêmico mesmo, esquentou e subiu, o pavio queimou tudo, né? Mas aquele pode ser que é mais paciente. Agora imagine se aquele não usar. O Adriano fez isso para mim, ele que lute para eu infernizar a vida dele. São ferramentas que Deus nos dá, irmãos. Às vezes, irmãos, você tem capacidade de dar mais amor, você tem uma capacidade de fazer mais carinho. Eu tenho essa capacidade de fazer mais carinho na Simone. Eu faço mais carinho com ela do que ela em mim. É capacidade. Às vezes você faz isso, aí você tem isso, aí você fala o quê? Só eu dou carinho. Só eu. Aí você começa a falar isso para você, mas só eu que posso aquilo, mas só eu que demonstro. Deus deu algo para você. Deus, escuta para você, Deus deu algo para você que não deu para outra pessoa. Use aquilo que Deus deu a você. Levanta a mão para o alto, diga assim: a partir de hoje, eu vou usar aquilo que Deus me deu em prol da minha família. A gente vai usar, irmãos. E quando você começa a usar isso, irmãos, Deus começa a acrescentar coisas na sua vida. A palavra fala que José tinha uma habilidade de interpretações, irmãos. Ele tinha facilidade. Ele deitava, sonhava, Deus falava com ele. E quando chegou a oportunidade dele, irmãos, a palavra fala que ele usou a ferramenta que ele tinha de melhor, de interpretações. Porque lá no começo, Deus deu um propósito para ele. E quando ele usa a ferramenta que ele tinha, a palavra fala que ele, Faraó, tira um anel e coloca no dedo dele. E diz: olha, a pessoa capacitada para governar, para ter essa fidelidade, para ter o propósito que foi feito para você fazer, é você, José. Irmãos, o que eu quero dizer para você? Deus vai te capacitar em 2024
para você vencer tudo aquilo que virá sobre a sua frente, meu irmão. Diga aí por isso, coloque de pé, nós vamos orar, queridos. Queridos, eu queria que você agora, você vai ter um minutinho, queridos. Se tem papel e caneta aí, eu queria que você escrevesse algumas coisas com relação a você. Se coloque, pode sentar aí, você vai ter um minutinho para você escrever. Nós estamos orando pelo dia de quê? Abril. Você vai orar por abril, mas você vai escrever coisas. Você vai escrever coisas agora e você vai cortar esse papel e você vai colocar na sua mão que nós iremos orar. Não sei, você vai dizer: Senhor, eu preciso de um propósito. Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida? Senhor, o que eu preciso fazer para minha casa? Senhor, o que eu preciso suportar? Você precisa escrever algo. A gente precisa hoje homologar no mundo espiritual coisas que você precisa vencer em 2024, coisas que você precisa suportar em 2024. Então comece a escrever: Senhor, me dá paciência. Senhor, eu preciso suportar o meu chefe. Senhor, eu preciso suportar as situações difíceis. Eu não sei, irmãos, mas Deus vai te dar poder para você poder vencer tudo aquilo que você colocou no seu coração, que Deus colocou no seu coração para você poder fazer. Escreva aí. Se você escreveu, já vai se colocando de pé, queridos. Irmão, é essa hora agora de você profetizar, irmãos. É a hora de você clamar assim: Senhor, olha, eu preciso de poder. Queridos, poder é a capacidade de fazer e é a capacidade de suportar. Antes de fazer alguma coisa, você precisa suportar. Eu entendo que nós estamos no processo, irmãos, ainda de suportar. A gente precisa suportar algumas coisas ainda para a gente começar a fazer. Eu quero dizer que Deus vai fazer muita coisa nesse lugar, irmãos. Deus vai fazer muita coisa na sua casa. Deus vai fazer muita coisa no seu trabalho. Deus vai fazer. Ontem a Bíblia estava falando sobre que Deus vai acrescentar 30% a mais se nós sermos fiéis. Eu tomei aquela palavra. Eu tomei. Irmãos, Deus é um Deus do impossível. E a gente não pode entrar em 2024 dizendo: ai meu Deus, e agora? Não, meu irmão, a gente precisa olhar para as dificuldades, para as circunstâncias e dizer: nós vamos vencer. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. A gente vai ter o poder de fazer tudo aquilo que Deus pediu para a gente fazer. Se coloque de pé, você pega esse papel que você está na sua mão agora aí.